Boa noite, Ângelo. Vou confirmar sem foco. Veja, teoricamente Elisa, é a última live, né? Já nem sei como é que será a minha vida sem as lives do projeto Estude com o Autor. Confesso que estava pensando exatamente nisso antes. Eu disse, cara, eu talvez encerre essa análise do livro hoje. E aí eu fiquei pensando se eu deveria, né, nas próximas semanas, revisitar alguns pontos que eu passei muito rápido, entendeu? Tivemos alguns pontos porque eu tinha aquele lance de fechar o calendário e... Não, vou passar para intervenção de terceiros. A intervenção de terceiro foi assim. Então se eu deveria voltar... Não sei, confesso que não sei, porque teoricamente essas lives elas foram programadas para terminar mais ou menos nessa época de junho, porque se tinha esperança de julho já voltarmos às atividades normais, né? Mas pelo visto, julho ainda nós não retomaremos ainda com as aulas presenciais, ainda essa loucura de incertezas que nós estamos vivendo. Então, obrigado, Elisa. Então, assim, eu não sei, isso eu vou ter que conversar com a editora, se vai continuar ou não, o que acontece pós encerramento do último capítulo, né? Eu já estava até pensando em fazer o último capítulo hoje já bem esmiuçado, para que de repente a gente postergasse um pouquinho mais. Mas vai ser estranho, eu acho que eu já estou tão acostumado toda quinta-feira ter esse encontro com vocês, que vai ser estranho não ter na próxima quinta live do projeto Estude com o Autor. Não sei, realmente não sei como é que vai ser. Eu já vi que acho que tem professor que está desmembrando mais, destrinchando mais, não sei. Surpresa para a próxima semana, né? Eu não sei o que nos aguarda. Vamos ver se a gente encerra hoje mesmo, né? Hoje o ponto é sobre procedimentos especiais. Tem um que é absurdamente detalhado, né, dentro dos procedimentos especiais, que é a ação monitória. Então, a ação monitória, assim, não é uma live, é uma aula toda sobre ação monitória, né? Eu gravei para pós-graduação uma aula remota essa segunda-feira e foram 3 horas falando só sobre ação monitória, um fluxograma extremamente destrinchado. Prática para advocacia utilizando o livro. Bacana, Jorge. Achei interessante a ideia. Tem que ver se isso se adequa ao que a editora quer, né, como projeto. Vamos ver. Senhores, espero que vocês estejam bem. Hoje, como eu fixei aqui, quer dizer, acho que está fixado, não estou conseguindo enxergar aqui. O assunto hoje são os procedimentos especiais. Para quem tem meu livro, a parte de procedimentos especiais, ela não é completa, né? Olha o João Liberato dando ideia aí, ó. Regulação de avaria. Toda vez que alguém me pergunta, vamos usar essa piada interna de professores de processo civil. E todas as vezes que alguém me pergunta, me chama para dar uma palestra, participar de algum evento, algum congresso, aí Mozart quer falar sobre o quê? Muitas vezes eles perguntam, quando o congresso não é temático, eles perguntam ao palestrante sobre que ponto ele deseja falar. E eu digo, mas eu gosto de falar sobre tudo de processo civil, só não me boto para falar sobre regulação de avaria grossa. E aí João tocou nesse assunto, nessa brincadeira aí. Não está fixado, meu Deus do céu, eu e minhas incompetências técnicas, perdão, mas eu tinha colocado para o título ficar fixado.
paciência, perdão. Vou mandar um beijo aqui para Maria Helena. Mari tá com a mãe essa semana. Próxima semana ela tá aqui de volta. Tô morrendo de saudade também. E Lelê tá tocando terror dentro da casa. Filhotes, conversa está boa, conversa está amena, mas está na hora de trabalharmos sobre isso aqui, ok? Vamos lá, vou fazer aquela suspensão momentânea dos comentários e no final a gente retoma a nossa conversa. Beleza? Eu estava falando alguma coisa quando o João falou aquilo, eu me esqueci. Sim, estava falando do livro, perdão. O livro, na parte de procedimentos especiais, ele não é completo. Quando eu comecei a escrever a 6ª edição, né, a edição anterior, você tinha que... Eu pensei, vou criar um capítulo. Eu já falava de ação monitória desde a primeira edição, acho que tem lá ação monitória, desde a primeira edição. Mas as outras não tinham. E aí eu parei para pensar e fui olhar, como o meu livro tem um nicho também muito de concurseiro, aí eu disse, cara, vou olhar quais são aqueles procedimentos que são os mais comuns na prática e os que mais caem em prova de concurso. E aí eu identifiquei que muitos editais só trabalham 4 procedimentos especiais. Consignação em pagamento, embargos de terceiro, ações possessórias e a ação monitória. E aí na 6ª edição, como não dava para escrever sobre todos, eu resolvi fixar esses 4 pontos. Eu tenho um projeto de repente, nas próximas edições, 2021, 2022, de repente acrescentar mais procedimentos especiais. Muita gente me pede, muita gente que advoga e usa meu livro me pede inventário. Aí eu brinco, se a pessoa for falar sobre inventário, eu vou ter que criar um livro só sobre inventário. Porque inventário é um mundo, porque procedimento especial... ele é um dos pontos do processo civil que é muito interligado, de forma umbilical com o direito material, né? Tanto é que consignação, você estuda direito civil, você estuda direito civil, embargo terceiro é uma discussão possessória, então você discute em direito civil. E por isso que o procedimento comum ele não se adequa perfeitamente a esses procedimentos ditos especiais, porque eles guardam uma relação muito próxima com o direito material. Então, para escrever sobre eles, de certa forma, eu tenho que ingressar um pouco no direito material, no direito civil, tudo. E dá mais trabalho, eu não achava que era o momento para escrever sobre isso dentro dos livros. E aí, continuo na 7ª edição, só mantendo esses 4 procedimentos especiais. Mas, desenvolvi. Criei dentro de ações possessórias, por exemplo, eu falei das ações possessórias sobre área coletiva, isso não tinha na 6ª edição, a novidade da 7ª edição. Fiz mais fluxogramas sobre isso, embargos de terceiro eu desenvolvi. Então houve uns upgrades da 6ª para a 7ª edição, mas continuo só falando dessas 4 e tratando outros pontos também aqui nesse capítulo 7, ok? Feita essa explanação geral, permita-me começar nossa live no capítulo 7 do livro, Procedimentos Especiais. Mas veja a honestidade do autor, né? Alguns procedimentos especiais. E eu começo o livro falando sobre a questão do direito de escolha. E esse direito de escolha é o direito de escolha sobre o procedimento, veja. E se a sua prova fizer a pergunta relacionada ao direito de escolha, o que você iria responder? Como eu falei, é um ponto que está muito associado a quem estuda para concurso público, né? Então ele diz, o CPC 2015 prevê esse direito de escolha, e aí o aluno brinca com o professor dizendo, continuo viajando, professor. E aí eu começo a falar, você sofreu um ato coator que violou o direito líquido e certo, o que você faz? Mandado de segurança, né? Se você tem uma ação de rito comum, você pode seguir uma ação de rito especial. E quando eu começo a desenvolver isso, eu começo a desenvolver para chegar neste ponto aqui, que é um ponto que quem acompanha professor Fred Dier, Leonardo Carneiro da Cunha e professor Antônio do Passo Cabral, Cabral, Cunha e Fred, eles escreveram um livrinho amarelinho, né, que é uma nova perspectiva, uma nova proposta para os procedimentos especiais. E eles estão escrevendo um novo volume dentro do curso de Fred,
Vai ter mais um volume, o livro de Fred, só sobre os procedimentos especiais. Veja que coisa, né? Quando as pessoas me perguntam: professor, seu livro é completo? É uma das perguntas que eu mais escuto, né? Professor, seu livro é completo? E eu digo, cara, nem o curso de Fred é completo. Imagina o meu. O livro de Fred, o curso de Fred, Fred Didier, não tem todos os volumes. E eles estão escrevendo agora um volume sobre os procedimentos especiais a partir dessa proposta que eles fazem. Eu aconselho até que vocês comprem esse livrinho, um livrinho amarelinho. E eles fazem uma proposta para a gente refletir sobre os procedimentos especiais. E essa proposta surge a partir de um dispositivo que está dentro do CPC de 2015, e esse dispositivo ele passa meio que desapercebido por muita gente. E qual é esse dispositivo? É o dispositivo do artigo 327, parágrafo 2º. Lê comigo o 327, parágrafo 2º. 327, parágrafo 2º diz assim, ó, procedimentos especiais. Eita, o pior de tudo é que eu deixei aqui, agora eu percebi que está aberto o comentário, né? Deixa eu parar o comentário aqui, desativar comentários. Pronto, vamos lá. Aí eu começo a falar, procedimentos especiais e cumulação de pedidos, artigo 327, parágrafo 2º. Eu começo a desenvolver o 327, parágrafo 2º, mas eu quero mostrar aqui a redação dele. Olha aqui a redação, lê. Quando, para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. Professor, mas isso não é novidade, isso já tinha no CPC de 73, verdade. Só que no CPC de 73, ele não tinha essa complementação do texto que aparece no parágrafo 2º do artigo 327. Mozart, não estou entendendo nada. Do que tu estás falando? Quando você vai fazer uma petição inicial, você não pode acumular pedidos na petição inicial. Para acumular pedidos, você tem que preencher os requisitos do artigo 327. Os pedidos não precisam ser conexos, mas devem os pedidos ser, primeiro, compatíveis entre si. Um pedido não pode excluir a análise do outro. Você não pode pedir, olha, eu quero o despejo cumulado com a renovação do contrato de aluguel. Como assim? Você quer despejar o cara e manter o contrato de aluguel? Você é doido. Então você não pode fazer essa acumulação. Então os pedidos têm que ser compatíveis entre si. O juiz que vai analisar os pedidos, óbvio, tem que ser competente para analisar todos. Você não pode formular pedidos que são de competência da Justiça do Trabalho com pedidos que são de competência da Justiça Comum. Então eu tenho que acumular os pedidos. Eles têm que ser compatíveis entre si. O juiz tem que ser competente para analisar todos. E eles têm que seguir o mesmo rito, o mesmo procedimento, certo? Acontece que algumas vezes você vai acumular um pedido e eles são de ritos distintos. Um exemplo bem fácil que eu uso em sala de aula. Você comprou um apartamento, certo? Você comprou um apartamento financiado e quando você comprou o apartamento financiado, você só pagava a prestação acrescido do INCC, que é aquele reajuste do Índice Nacional da Construção Civil. A construtora não pode lhe cobrar juros de financiamento enquanto você não está usufruindo do imóvel, né? Porque não há ainda uso do bem para que valha a cobrança do financiamento. Então você só paga o INCC. Quando a construtora te entrega as chaves, faz o habite-se e libera você entrar no imóvel e te entrega as chaves da sua unidade, você passa a usar o imóvel sem ter quitado. Então, a partir desse momento, além da correção monetária, a construtora pode lhe cobrar uns juros por estar financiando o uso imediato do bem por você, sem que você tenha ainda quitado por aquele bem. É o que a gente chama de juros de financiamento. Quem já comprou um apartamento já deve ter percebido que a prestação, quando você compra ele na planta, ele vai aumentando um pouquinho todo mês, que é o INCC. Mas, de repente, quando se entrega as chaves, além da correção INCC e GPM, seja lá qual for o índice de correção utilizado no seu contrato, ele passa a ser reajustado com juros de financiamento, que é 1%. Aí a prestação que aumentava um pouquinho todo mês começa a aumentar muito. E o cara fica logo angustiado, acha que não vai conseguir pagar. Muita gente não consegue pagar. Algumas construtoras começaram a inserir nos contratos uma cláusula absurdamente abusiva. Que abusividade era essa? Ele dizia o seguinte, olha, os juros de financiamento, eles passam a incidir a partir da assinatura do contrato. Mas eu não te cobro. Eu só vou te cobrar quando eu te entregar as chaves. Aí o cara comprava o apartamento na planta, ficava pagando só o reajuste do INCC. Depois de 70 meses, quando a construtora entregava as chaves,
Ao invés de, a partir de agora, começar a cobrar INCC mais 1% de financiamento, ela dizia o seguinte: olha, os juros do financiamento retroagem até a assinatura do contrato. Então eu vou reajustar a tua parcela em 70% e a partir de agora é 70% INCC mais 1, mais 1, mais 1. Cláusulas abusivas, cláusulas leoninas e judicialização. O que acontece nesse momento? Pensa comigo. O cara quer pagar, você comprou um apartamento, você quer pagar a prestação, mas a construtora não quer receber. Qual é a ação? Consignação em pagamento. A consignação em pagamento é para você depositar, dizendo o seguinte: olha, eu estou querendo pagar aqui e ele não está recebendo, não está querendo receber. Está lá a previsão no 539. Mas por que ele não quer receber? Aí você vai ter que dizer que é porque existe no contrato uma cláusula abusiva. Então você precisa requerer a declaração da abusividade dessa cláusula. Esse pedido é um pedido de rito comum. Aí o que você tem? Você quer consignar, que é rito especial, e quer formular um pedido declaratório, que é de rito comum. Como é que você junta esses dois? Isso já era possível no CPC de 73. Mas quando você juntava no CPC de 73, você perdia as peculiaridades do rito especial. Por exemplo, na consignação em pagamento, você tem a possibilidade de você depositar todo mês a parcela vencida. Você tem um prazo de 5 dias para pós-vencimento para fazer o depósito ainda em dia. Então, ela tem uma série de detalhes que a torna um rito especial. Quando você acumulava esse pedido, em tese, você perderia essas peculiaridades do rito especial. Captou? O que o CPC de 2015 fez? Olha de novo o parágrafo 2º. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. Aí muda tudo. Sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais. Isso quer dizer que você pode acumular no CPC de 2015 um pedido de rito comum com um pedido de rito especial, sem perder as peculiaridades do rito especial, a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições do procedimento comum. Em resumo, professor Fred Didier, professor Leonardo da Cunha, professor Antônio Passo Cabral fazem a seguinte provocação: ainda é necessário rito especial? Porque para que você vai entrar com ação de rito especial ainda, se você pode formular uma ação de rito comum e na ação de rito comum colocar o pedido do rito especial? Então ele diz, aquela ação de rito especial pura, só com pedido de rito especial, ele ainda será mantido. E aí eles estão escrevendo já há 3 anos esse volume novo do curso de Fred, que ainda não foi lançado, está com previsão inclusive para 2020, para esse ano. Te pergunto, isso implica numa reviravolta em toda a questão de acumulação de pedidos. Porque eles partem do pressuposto de que a partir de agora o rito especial em si talvez não haja mais necessidade de existir. E aí vem uma outra ponderação que eu faço. Se você procurar alguns dos ritos especiais que existiam no CPC de 73, você não os encontra mais no Código de 2015. Se você buscar nunciação de obra nova, não tem. Se você procurar lá uso capião, não tem. Tem uso capião extraordinário, uso capião extrajudicial, lá nas disposições finais. Mas um capítulo específico para uso capião não tem mais. Então, houve uma redução no número de ritos especiais. Um rito especial bem simbólico que a comissão queria tirar e não tirou, segundo eu ouvi do próprio Fred Didier, por conta de uma pressão que houve da bancada do agronegócio. Eles queriam tirar, por exemplo, as ações possessórias dos ritos especiais. Eles não queriam que as ações possessórias fossem mantidas. Como não se tirou as ações de uso capião, a comissão do Código queria tirar também as ações possessórias. Porque ele diz, o que torna o rito da ação possessória diferente? É aquela liminar do artigo 562, que permite, independentemente de justo título, boa-fé, você... acho que é esse, independente de justo título, você conseguir eliminar possessória, que é aquela de posse de força de força nova, né? Que é quando o ato de esbulho ou turbação ocorreu menos de 1 ano e 1 dia. Então, eles queriam, era isso que torna ela de rito especial. Então, o que eles pensaram? Cara,
Vamos tirar as ações possessórias do rito especial e a gente coloca mais um inciso nas tutelas da evidência lá do artigo 311. Eu já falei sobre isso numa live anterior. Então, a gente criaria mais um inciso e pronto, tira as ações possessórias. Mas aí a bancada do agronegócio não aceitou. Por quê? Porque entendiam que ter a previsão de ações possessórias como rito especial dava status para a ação, né? Tinha um simbolismo maior dentro do trampo, dentro da secretaria, olha, uma reintegração de posse, vamos dar maior atenção a isso. Então, tinha uma questão mais sociológica aí envolvida. Em bom português, primeiro, continuamos tendo no procedimento, no processo de conhecimento, o rito comum como regra e a existência de ritos especiais. Os ritos especiais podem ser de jurisdição contenciosa ou de jurisdição voluntária. Ainda há previsão de vários ritos, procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Consignação em pagamento, embargos de terceiro, prestação de contas, ações possessórias, oposição, inventário, tem um monte. Agora, muitos autores de peso dizem que talvez a era dos ritos especiais ela perca um pouco o seu simbolismo por conta do 327, parágrafo 2º, que hoje permite que você cumule pedidos de ritos distintos sem prejuízo de manter as técnicas diferenciadas do rito especial. Então, eu posso acumular hoje um pedido de rito comum com um pedido de rito especial sem perder as características do rito especial. É isso que eu explico nesse início do livro e era importante eu falar sobre isso para que você entendesse alguma das coisas que serão trabalhadas a partir de agora. Bom, então, primeiro ponto, entender o 327, parágrafo 2º. Depois que eu alerto o leitor sobre a existência dessa mudança legislativa, eu começo a falar dos ritos especiais. Como eu disse, eu trabalho só 4, e o primeiro deles é a ação de consignação em pagamento. Eu acabei de dizer também aqui, você quer pagar, o credor não está querendo receber. O que você faz? Consigna em juízo, deposita em juízo. Lembre que a consignação em pagamento ela admite o procedimento extrajudicial. Lembre, se você quer pagar e o cara não quer receber, se for dinheiro que você quer pagar e o cara não quer receber, lembre que o código desde 73, isso é mantido no código 2015, permite o que a gente chama de consignação extrajudicial. Então, é possível consignação extrajudicial de dinheiro. Você faz um depósito, você procura um banco, de preferência um banco oficial, mas pode ser um banco privado, você vai lá na Caixa Econômica Federal e diz, olha, eu quero fazer um depósito de R$10.000 para Pedro. Você vai lá na Caixa, abre uma conta específica de consignação extrajudicial, faz o depósito. A Caixa Econômica vai comunicar a Pedro extrajudicialmente disso, através de uma notificação. Pedro, quando for notificado, ele vai ter que comparecer à agência para receber o dinheiro e dar quitação, para recusar, então veja, ele pode recusar o depósito extrajudicial ou simplesmente pode ficar calado. Se ele fica calado, se presume que houve quitação. A inércia, o silêncio, implica em aceitação tácita do depósito. Mas se ele recusar, fica frustrada a tentativa administrativa. O que vai lhe restar, já que você depositou lá os R$10.000? Você pode agora tentar a via judicial. Aí o próprio código prevê um prazo para que você aproveite esse depósito feito e promova a ação. Então, de novo, Mozart, eu quero consignar um elevador hidráulico que eu tenho aqui e a empresa não quer receber de volta. Mozart, eu comprei um carro, o carro está dando defeito, eu não quero mais esse carro, eu quero devolver, ele não quer receber, eu quero consignar em juízo. Como é que eu faço a consignação em juízo de carro, de elevador hidráulico, de um animal? Aí tem que ser a consignação judicial, não pode ser extrajudicial. Você não vai chegar no banco com um bode, olha, eu quero depositar isso aqui. Não, não pode. Agora, se for dinheiro, aí admite-se a consignação extrajudicial, ok? Na consignação extrajudicial, é o próprio banco quem comunica o credor para vir receber. Ele pode recusar. Se ele recusar, aí para você aproveitar esse depósito que já foi feito dentro de uma agência bancária, você tem um prazo para ajuizar a ação e agora tentar forçar o recebimento via judicial.
Mas lembre, se ele ficar calado e não comparecer à agência bancária, não falar nada, não houver a recusa expressa, o silêncio dele presume a aceitação tácita do depósito e aí você está quitada a sua dívida. Fechou? Vamos voltar para a imagem. Isso que eu falei do depósito extrajudicial, eu vou trabalhar aqui. Mas primeiro, o que eu falo? Eu falo, primeiro, da consignação tem lugar as hipóteses. Depois, eu lembro que no direito civil, veja, previsões no Código Civil, ó, artigo 335. E aí, depois de fazer essa rápida introdução com base no direito material, eu chego para falar da consignação extrajudicial que é feita em estabelecimento bancário. Mas veja que está aqui bem claro, ó, quando for depósito em dinheiro. Você fez lá o depósito de dinheiro, então eu digo, olha, é a instituição financeira quem vai fazer a notificação do credor. E depois, o que pode acontecer? Primeira hipótese, o credor vai lá e recebe, resolveu. Segunda hipótese, o credor fica inerte. Se ele ficar inerte, sem manifestação de recusa, o devedor está liberado, ó, resolveu via extrajudicial. Agora, a terceira hipótese é credor recusa por escrito o pagamento. Então aqui, amor, frustrou a tentativa extrajudicial. Agora que frustrou a tentativa extrajudicial, aí o aluno imaginário pergunta ao professor, entendi, e aí se houver recusa por escrito, ficará frustrada a tentativa extrajudicial. Exatamente. E pelo que diz o parágrafo aí, recusada a tentativa extrajudicial, o devedor ainda poderá tentar a consignação judicial. Exatamente. E aí, ó, prazo de 1 mês. E eu começo a dizer como é que vai ocorrer, então, agora a via judicial, já que houve a tentativa extrajudicial frustrada. O que precisa ter na petição inicial, já que você vai aproveitar aquele depósito que foi feito dentro de uma agência bancária? Aí eu digo o que precisa na sua petição inicial. Desenvolvo. E depois que ele apresentou a petição inicial, se o depósito já foi efetuado, eu aproveito aquele depósito. Mas se não tem depósito ainda, aí o juiz tem que abrir um prazo para que ele faça o depósito. Feito o depósito, e agora? Tem que ouvir o réu, contestação do réu. Aqui surge uma questão bem interessante, que, novamente, quem estuda para concurso já deve ter ouvido muito essa expressão, chamada ações de natureza dúplice. O que significa uma ação de natureza dúplice? É aquela que, quando você contesta, se o pedido do autor for rejeitado, isso quer dizer que automaticamente o direito pleiteado pelo autor no inicial pertence ao réu. Não entendi, professor. Imagine uma ação possessória. O autor diz, a posse desse bem é minha. Aí o réu diz, na contestação, não, é minha. Eles estão litigando para quem é o possuidor. Se o pedido for julgado improcedente, esta sentença declara que a posse é do réu. Então, se é julgada procedente, declara que a posse é do autor. Mas se é julgado improcedente, isso quer dizer que o pedido de declaração possessória ele é automaticamente dado à parte contrária. Isso nem sempre acontece quando a sentença é improcedente, porque a declaração pode não conter o conteúdo objeto do pedido principal. Mas quando a ação é de natureza dúplice, isso quer dizer que a rejeição do pedido principal significa reconhecer esse pedido principal para o réu. Na consignação em pagamento, imagine o seguinte, o autor diz, o autor da consignação é o devedor, beleza? Acorda. O autor da consignação é quem deve. Então, eu devo a Pedro. Aí eu chego lá e deposito 10 mil reais e digo, olha, Pedro, aqui está minha dívida. Pedro é citado para integrar a lida e intimado para contestar. Quando Pedro contesta, ele diz assim, Mozart, não é 10 mil não a dívida. A dívida é 30 mil, você está me devendo 20. Veja que na hora que ele contesta isso, ele não está reconvindo. Então, ele não está me cobrando mais 20 mil por reconvenção. Ele está na contestação dizendo, não é 10, são 30. Na hora que ele diz isso, se o meu pedido for julgado procedente, é porque eram 10. Mas se meu pedido for julgado improcedente, isso quer dizer que não eram 10, eram 30. Se eram 30, Pedro, que é o réu, passa a ter um crédito para comigo de 20 mil reais. E veja que esse crédito surge na sentença sem que ele tenha que ter oferecido reconvenção.
Isso aqui não é pedido contraposto, não. É simplesmente o ato de contestar e dizer, não, a dívida não é essa, é essa. Então, quando é que a ação é natureza dúplice? Quando a rejeição do pedido principal implica em reconhecimento do mesmo direito para o réu. As ações de natureza dúplice, muitas vezes, também admitem o que a gente chama de formulação de pedido contraposto, que seria uma reconvenção simplificada, certo? Em outro momento eu falo sobre isso. Mas vamos lá. A consignação em pagamento é um exemplo de doutrina de ação de natureza dúplice, principalmente quando o réu alega insuficiência no valor depositado. E é isso que eu começo a trabalhar aqui. E volto a trabalhar esse mesmo assunto, natureza dúplice, dentro de possessória, que é o melhor campo para você explicar ações de natureza dúplice, né? Já vi muita chamada oral de prova de magistratura que a pergunta era: fale sobre ações de natureza dúplice. Vou desenvolvendo a possibilidade da contestação e começo a trazer precedentes do STJ, né? Falando o que acontece em relação a valores controvertidos, se você pode ou não pode levantar um valor, inclusive por coincidência o valor que eu trago aqui é justamente R$10.000. Desenvolvo a questão da contestação, jurisprudência sobre o tema, e no artigo 545 falo sobre a possibilidade de insuficiência de depósito e quais serão os desdobramentos disso. Como assim, professor? No exemplo que eu disse de Pedro, eu disse, olha, ele disse que não eram 10 mil, eram 30 mil, então está faltando 20. Pedro pode levantar esses 10 mil que eu já depositei, porque eu já depositei esses 10 mil num banco. Pedro pode levantar esses 10 mil e contestar dizendo, estou pegando esses 10 mil, mas estão faltando 20? Pode. E sacar o dinheiro já depositado não implica em reconhecimento do pedido do autor. Não será tido como comportamento contraditório levantar o dinheiro e contestar dizendo que o valor é insuficiente. Porque é como se você não estivesse fazendo um ato com reserva. Estou dizendo assim, eu estou pegando aqui o dinheiro, viu? Mas eu não estou dando quitação não, está faltando 20 mil. Então a pergunta que aparece com frequência é, na ação de consignação em pagamento, se o réu alega a insuficiência do valor, o réu pode já levantar o valor depositado, o réu é o credor. O réu já pode levantar esse valor depositado? Pode. O levantamento do valor depositado implica em confissão e reconhecimento daquela parcela como quitar a dívida? Não. A consignação prossegue sobre esse valor controverso. Então, você pode levantar o valor incontroverso sem implicar em preclusão lógica. Ok? Volta lá para a imagem. Feita essa explicação sobre consignação em pagamento, eu trago decisões do STJ sobre o tema. Veja essa segunda decisão aqui, ó. A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação mediante depósito de quantia ou coisa devida e só poderá ter força de pagamento concorrente em relação às pessoas ou objeto ou modo e tempo. Aí ele começa a explicar com base no Código Civil. Aí ele diz: o depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignação em pagamento. Então veja aqui que coisa curiosa. Olha para mim. Eu digo que devo a Pedro 10 mil. Pedro diz que deve para mim 30 mil. Se eu for lá e sacar os 10 mil, eu sou o devedor, autor da consignação, depositei 10 mil. Aí vou lá e pego esses 10 mil de novo, porque Pedro recusou. Se eu levantar esses 10 mil, isso implica em quitação da dívida? Claro que não, né? E aí esse acórdão desenvolve isso. Nessa parte de procedimentos especiais, eu trouxe muitas questões casuísticas, né? Porque é indissociável você falar de procedimento especial sem trazer casos práticos. E aqui são alguns precedentes que envolvem situações práticas do dia a dia forense. Depois de explicar essa decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça, tem uma outra questão aqui, eu trago o artigo 541, continuo desenvolvendo isso, boto lá ó, a citação em relação a quando a obrigação é indeterminada, que a parte vai ser citada para efetuar a escolha, que é quando há individualização do bem, prazo de 5 dias. E aí explico o que acontece quando é julgada procedente a consignação, quais são as consignações disso. Julgada procedente, como é que o magistrado deve agir. Se ele deve
Nós estamos aqui numa live, a Helena aparece. Pronto, com as unhas pintadas. Vou mostrar as unhas pintadas a todo mundo. Mostrou? Agora vá-se embora. Boa noite, meu amor. Momento fofura da live, né? Ela já tá, eu acho que ela tá fazendo até isso de propósito. Ela abre a porta da sala, aí vem correndo lá por dentro para chegar aqui para aparecer. E acabou de sair do banho, toda descabelada. Nem lembro onde é que eu tava. Deixa eu abrir de novo os comentários. Eu tava falando sobre o quê? Me ajudem aí. Momento coração, eu já vi que estão mandando coração pra Helena aí. O que eu tava falando? Alguém tava prestando atenção no que eu estava falando? Me digam aí onde é que eu tava. Tá falando sobre consignação. Todo mundo só manda coraçãozinho e ninguém me diz onde é que eu tava. Devedor que levanta os 10 mil reais, artigo 546. Sim, isso, sentença. Valeu, Bruno. Tava falando sobre a sentença. A sentença que julga a consignação em pagamento. Vamos voltar para lá? Bom, então, julgada procedente o pedido, né, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custos e honorários. Parágrafo único. Proceder-se-á, no mesmo modo, se o credor receber e der quitação. Agora, veja, e se for improcedente a consignação? Se for improcedente e for por insuficiência do valor, lembre que, nesses casos, a sentença vai ser executada pelo réu. De novo, preste atenção, para eu recapitular o raciocínio. Eu entrei contra Pedro, consignando pagamento, dizendo, Pedro, eu lhe devo 10. Aí Pedro recusa, dizendo, não são 10, são 30, falta 20. Aí a sentença julga o meu pedido improcedente, ou seja, ela está declarando que, na verdade, são os 30 mil que Pedro fala. Essa sentença vale como título executivo para Pedro. E Pedro, que era o réu da consignação em pagamento, poderá executar a sentença para receber os 20 mil que ficaram faltando. Ação de natureza dúplice. E é isso, inclusive, que eu falei em cumprimento de sentença, não sei se lembram, quem estava na live de cumprimento de sentença, que eu posso ter uma sentença que gera título executivo sem ser condenatória. Veja que essa sentença da consignação em pagamento, ela não me condena a pagar a Pedro, não condena, porque condenada é a ideia de que ela está criando a obrigação. Na verdade, ela declara que essa dívida existia, então que eu fiquei faltando 20 mil, e ela autoriza que Pedro me execute com base numa sentença declaratória. Por isso que no artigo 515, no inciso 1, ele não bota mais lá sentença civil condenatória. Ele bota a sentença proferida no processo civil, a decisão proferida no processo civil, que impõe a obrigação de pagar, fazer, não fazer ou de entrega. É isso que é título executivo judicial. Porque essa sentença que impõe uma obrigação de pagar, fazer, não fazer ou de entregar, ela pode ser condenatória, mas pode ser uma decisão declaratória, como essa aqui da consignação em pagamento. Pegou? O CESP adora perguntar isso em prova, viu? O CESP adora perguntar isso aí em prova. Vamos voltar lá. E aí depois, no artigo 547, 548, eu falo das situações em que pode acontecer um concurso, né? Você ter dúvida a quem deva receber, e aí pode ocorrer a formação de um concurso aqui. Depois de explicado consignação em pagamento, eu começo a trabalhar as ações possessórias. As ações possessórias, primeiro lembre que aqui as possessórias estão em sentido estrito. A depender do autor que você leia, lembre que você pode falar sobre a perspectiva do direito material dos interditos possessórios, que é bem mais amplo, né? Aqui em sentido estrito, nas ações possessórias no Código, são 3 ações que são tratadas. A reintegração de posse, a manutenção da posse e o interdito proibitório. Então, de novo, o Código fala das ações possessórias. Não de todos os interditos possessórios, mas de algumas das ações possessórias em espécie. Quais seriam elas? Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório.
a depender da lesão que você sofreu, a sua posse direta, você terá uma ação específica. Por exemplo, quando há perda integral da posse, você perdeu a integralidade da sua posse, você sofreu esbulho possessório. Se você sofreu esbulho, a ação é de reintegração de posse. Se você, na verdade, não perdeu integralmente a posse, mas está sendo prejudicado na fruição de sua posse, aí nesse caso você está sendo turbado. Se é turbação, a ação possessória adequada não é reintegração, e sim manutenção da posse. Mozart, eu nunca entendi bem a diferença entre as duas, meti uma reintegração de posse, era caso de manutenção de posse. E aí, não tem problema. Por quê? Porque o próprio código prevê a fungibilidade entre as ações possessórias no artigo 554. Então, eu começo falando sobre possessórias dentro do livro, explicando a fungibilidade. Só que eu alerto o leitor que a fungibilidade se dá entre possessórias, e não de possessórias com petitórios, por exemplo. Se você quer formular um pedido que é a base do domínio, né, discussão de domínio, então a ação é petitória. Você quer promover uma ação reivindicatória da posse. Reivindicatória da posse não é possessória, é petitória. Se eu entrar com a reivindicatória de posse, o juiz aceita a reivindicatória de posse como reintegração? Não. A fungibilidade se dá entre as possessórias e não de possessórias com petitórias. Beleza? Então vamos lá. Ações possessórias. Sofri perda integral da posse, reintegração. Não sofri a perda integral, mas estou sendo prejudicado, estou sendo turbado. Turbação, manutenção de posse. Só que muitas vezes se pergunta de novo em prova de concurso. Veja quantas vezes eu falei hoje de prova de concurso. E isso não é comum nas lives anteriores. Mas são assuntos muito interligados. Prova da FCC, FGV, sempre está perguntando possessória. E uma pergunta comum é: para entrar com a ação possessória, eu tenho que ter sofrido alguma lesão à posse? Não, e a prova disso é o interdito proibitório. Porque no interdito proibitório você ainda não sofreu a lesão. Existe um justo receio, uma ameaça iminente de você vir a sofrer a lesão. Então você promove a ação para inibir que alguém viole a sua prova. Então é uma espécie de tutela inibitória, né? Veja que quando você sofre a lesão, aí para reparar o ato é remoção de ilícito. Mas quando você ainda não sofreu e tem medo de sofrer, a tutela é inibitória, para inibir, para gerar uma obrigação de não fazer, não invada, não turbe a área, entendeu? Então pergunta: posso promover uma ação possessória sem ter sofrido nenhuma lesão à posse? Posso. Interdito proibitório. Então, o código regula a reintegração, a manutenção e o interdito proibitório. E ele separa o interdito proibitório dessas duas, porque ele sabe que essas duas houve lesão. Total, esbulho, reintegração, ou parcial, manutenção, turbação. Mas na ameaça, interdito proibitório, tutela inibitória. Compreendeu até aqui? Bem, estamos estudando ações de rito especial. Para que as possessórias sejam de rito especial, elas têm que ser a posse considerada de força nova. O que é posse de força nova? É aquela que do último ato de lesão até a propositura da ação não transcorreu período maior do que 1 ano e 1 dia. Então, se do último ato de esbulho até agora passou mais de 1 ano e 1 dia, então, se passou mais de 1 ano e 1 dia, a posse não é de força nova, a posse é de força velha. Mas se aconteceu o esbulho e 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 1 ano e 1 dia depois dessa invasão, eu entro com a ação, essa ação é considerada possessória de força nova. Mozart, qual é a importância prática disso? Se a posse é de força nova, você segue rito especial, que é o que nós estamos estudando agora. Mas se a posse é de força velha, você não vai seguir o rito especial, você vai seguir o rito comum. Professor, o que torna a ação possessória rito especial? Eu acabei de lhe dizer no início da live. É a liminar possessória nos termos do 562. Então, Mozart, quer dizer que se a minha posse for de força velha, eu não vou ter direito a essa liminar do 562? Não.
Então eu não posso conseguir uma tutela provisória? Pode. A tutela provisória genérica, lá do artigo 300, tutela antecipada, incidental, tutela cautelar incidental, mas a tutela liminar por força de posse mansa, de posse, independentemente de justificação, aquela liminar diferente da ação possessória, só se você tiver com a força nova. E convenhamos, é um belo de um prazo, hein? 1 ano e 1 dia. Imagina o cara invadir sua terra, invadir seu apartamento, invadir sua casa e você deixar o cara lá por 1 ano e 1 dia. E só entrar depois. Você não está com pressa nenhuma. Porque o cara que só toma juízo de que os caras invadiram o seu terreno 3 anos depois, esse cara não pode chegar no judiciário, quero eliminar. O juiz, eu mesmo juiz, diria, mas nesses 3 anos, tu tava onde que tu não tomasse conta do que é teu? Então vamos ter calma para analisar o caso concreto. Não estou dizendo que a posse não é sua. Se eles tiverem realmente invadido, eu vou retirar. Mas eu não vou dar liminar. Agora, se os caras invadem 15 dias depois, 1 semana depois, você já entra com a ação, o juiz pensa o quê? É um cara que realmente cuida, houve invasão, vou dar uma liminar para esse pessoal, independentemente de justificação prévia, que é independentemente de ouvir a parte contrária. É uma liminar inaudita altera pares. Então, tem uma lógica dessa divisão. E digo, eu acho que esse prazo aí devia ser menor, mas é um prazo de 1 ano e 1 dia, né? Resquício ainda do estudo das possessórias secular. Ok? Bom, então quais são as premissas iniciais? Interditos proibitórios amplo, o Código fala dos interditos possessórios amplos, o Código fala das ações possessórias em sentido estrito, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Reintegração e manutenção, você teve lesão à posse. Interdito proibitório, você não teve lesão à posse, ok? Se houve lesão à posse, você vai poder entrar com a ação. O rito da ação irá variar se ela é de força nova ou força velha. Se do último ato de lesão a propositura da ação não transcorreu mais de 1 ano e 1 dia, a força nova tem direito a liminar do 562. Se da propositura da ação do último ato de lesão até a propositura da ação, você passou mais de 1 ano e 1 dia, rito comum, não tem direito a liminar a possessória do 562, mas pode pedir uma tutela provisória com base no artigo 300. Ok até aqui? Agora veja. Pegadinha de novo de prova de concurso. Interdito proibitório, qual o prazo? Não tem prazo. Por que não tem prazo? Porque, veja que no interdito proibitório ainda não houve a lesão. Se não houve a lesão, você não tem como contar 1 ano e 1 dia. Isso quer dizer que no direito material a ameaça ela é sempre constante. Em bom português, qual é o rito da ação de interdito proibitório? Sempre especial. Sempre. Por quê? Porque não tem como você transcorrer 1 ano e 1 dia. Pegou a pegadinha de prova? Então essa diferença entre rito comum e rito especial, posse de força nova e posse de força velha, para reintegração e manutenção. Interdito proibitório, sempre rito especial, porque a ameaça é constante. Depois de explicar essas distinções no livro, eu começo a falar da competência. Lembre que quando for uma ação possessória relativa a imóveis, a competência é absoluta do local do imóvel. É a famosa forum rei citae do artigo 47. Vamos para o livro? Eu explico isso aqui nas possessórias, artigo 500, ações possessórias. Explico as 3, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Faça a distinção quando é que você vai entrar com a manutenção e quando você vai entrar com a reintegração, vai depender se você foi turbado ou se você sofreu esbulho. Depois de explicar isso, falo da fungibilidade que existe entre as possessórias que não alcança as pectórias. E aí, chego no ponto que eu estava agora falando, fórum rei citae, competência nesse caso, se for imóvel territorial absoluta, certo? Explico toda essa parte de competência e chego na distinção entre posse de força nova e posse de força velha. E explico 1 ano e 1 dia, força nova, mais de 1 ano e 1 dia, força velha. E aí entro no ponto liminar possessória, certo? Que é uma espécie de tutela de evidência, porque não há necessidade de urgência aqui, basta a evidência do seu direito.
Explico posteriormente a possibilidade de você pedir uma tutela genérica tutela provisória genérica quando você já passou 1 ano e 1 dia, que aí você pede com base no artigo 300. Então, força nova, 562, liminar possessória. Força velha, você pede aqui, com base no artigo 300. Em seguida, começo a explicar, além de trazer alguns julgados do STJ, começo a explicar as defesas que você pode apresentar dentro de uma possessória. A exceção de domínio, que ela é permitida em algumas situações, né? Isso tem uma discussão muito grande no direito material e no direito processual sobre a possibilidade de você alegar a exceção de domínio como defesa. Depois falo da súmula 487 do STJ, a proibição de ajuizamento de ações petitórias no curso de ações possessórias, essa vedação do artigo 557, que é extremamente comum em prova de concurso, é um dos artigos que mais cai em prova do CESP. Trago os julgados do STJ sobre o tema e desenvolvo. Veja, isso aqui é pura discussão prática sobre o que você pode alegar como defesa dentro de uma ação possessória. Lembro que é possível cumular pedidos dentro da ação possessória, que é de natureza dúplice, mas que também admite pedido contraposto. As ações possessórias são dúplices, mas também admitem pedido contraposto, ou seja, dispensam a necessidade de reconvenção. E depois de desenvolver isso, pedido contraposto, eu chego aqui no livro, nessa parte que é as ações possessórias de área coletiva. Essa parte aqui não tinha na edição anterior. Essa parte aqui ela foi desenvolvida para a 7ª edição. A 6ª edição não tinha essa parte aqui. Eu desenvolvi a possibilidade de ações possessórias sobre área coletiva. E aí, olha que coisa, como eu falei bem devagarzinho e esmiuçado nessa live, isso quer dizer que não é a última live. Não sei se o pessoal da Pódio vai me matar, mas na próxima quinta nós falaremos sobre ações possessórias de área coletiva. E depois de falar de ações possessórias sobre área coletiva, olha a tabelona de possessória. Vamos falar sobre embargos de terceiros e com certeza teremos uma live só sobre monitória. Não sei se gostaram, mas já digo logo, vamos ter mais live na próxima quinta-feira, viu? Então vou ter que ter mais paciência, vou me aturar aí por mais um tempinho. Teremos mais uma sobrevida aí em relação a lives. Vou avisar ao pessoal da Pódio. Lembrando que quando acaba essa live, entra o cupom para você adquirir o meu livro, a 7ª edição do livro Diálogos sobre o CPC. E aí o livro fica com desconto, ele sai de 179, ele é vendido normalmente por 149, ele fica por 129, então você economiza mais R$20 de frete grátis. Então do valor cheio para o valor que fica no final são R$50 de diferença, é uma oportunidade. Lembre que o cupom é Mozart 2020, né? Mozart 2020, MOZART 2020. Esse livro é igual a doce, quanto mais se devora, mais se quer. Obrigado, fico feliz. Obrigado, Fernando. Obrigado, Eliseu. Obrigado, Vivian. Obrigado, George. Obrigado, Ana. Como eu fico feliz sabendo que com a quantidade de lives que tem nessa hora, vocês deram preferência e ficaram por aqui. Muito obrigado, viu, Adriano? Muito obrigado mesmo. Guardarei com carinho sua mensagem. Tenho o primeiro, pois ganhei. Eita! A primeira edição, aí eu digo, é para guardar, viu? Para guardar. Um dia, se eu ficar famoso, vai valer alguma coisa. Queridos, obrigado, Isabela. Um abraço para todo mundo aí de São Paulo. Obrigado, Marcelo. Fico feliz. Obrigado, Patrícia. Queridos, está terminando já aqui o tempo da nossa live. Lembrando que quem não assistiu às lives anteriores, elas ficam gravadas no perfil da editora Juspodium, no projeto Estude com o Autor. Então, se você entrar lá na área do livro, acho que embaixo já aparece o direcionamento para obrigado, Jordan, obrigado mesmo. Já tem live. E vai ter na próxima quinta de novo.
As lives todas anteriores, elas ficam salvas dentro do YouTube da editora. Então, quem porventura gostou dessa live e quer ver as anteriores, corre lá para o site da editora Juspódio. E no YouTube da editora Juspódio estão todas as lives anteriores salvas. Certo? Então, cupom aberto, 8 horas. Obrigado, Julian. Temos novidades vindo por aí, hein? Nos vemos na próxima quinta, Nádia. Muito obrigado. Obrigado, Daniele. O link de compra direto, inclusive, fica no meu perfil, no meu perfil aqui no Instagram. Se você for lá, no descritivo do meu perfil tem lá o link direto para a compra. E é só botar o cupom Mozart, M-O-Z-A-R-T 2020, certo? É o site da editora Juspódio, Tereza. Se você entrar na minha bio aqui no Instagram, então lá os meus detalhes, o descritivo do meu perfil aqui no Instagram, você encontra lá o link para a compra do livro, certo? Exatamente, Nádia. No link no bio aqui no meu Instagram tem o link para a compra direta do livro. Só botar o cupom. Amores, super beijo para todos. Só lembrando, e novamente foi confirmado isso, a editora está entregando esse livro na quarentena em 3 dias, 2 dias. Tem gente comprando o livro chegando 2 dias depois, 3 dias depois. Então aproveita, porque a Podium tá dando show aí na entrega do meu livro, viu? Aproveita essa... Obrigado, Jean. Aproveita essa oportunidade de comprar com desconto. Beijo para todos. E exatamente, Valdo, exatamente. Mozart 2020. Mozart 2020. Mozart 2020. Segunda edição, cara, quando tu pegar a nova edição, tu vai ver a diferença. A segunda edição dá, em média, utilizando o padrão da gente hoje, 250 páginas, 300 páginas no máximo. A atual tá com 1.280. Imagina a diferença que tu vai sentir quando tu olhar uma edição para outra. Amores, fiquem com paz, fiquem com Deus, saúde para todos e até a próxima quinta em mais uma live do Estude com o Autor. Tchau, galera. Boa noite.